Eu quero ler com você primeira de Crônicas, primeira das Crônicas, capítulo 15. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Primeira Crônicas 15, 25. Jesus. Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem como todos os levitas que levavam a arca, os cantores e Quenanias, chefes do que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo, com júbilo e ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e ao ver o rei Davi dançando e se alegrando, ela o desprezou em seu coração. Continua por 16, por favor. Levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor, repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com liras e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e os seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Amém? Se assente, por favor. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Gente do céu. Hoje eu notei, como a Marina falou, que o lounge faz uma diferença muito grande. Tirar o café do povo. Sujou. Não, mas eu sei que tem muita gente que está enfermo, nós estamos orando por eles. Está passando aí uma onda, né, um vírus muito forte. Estão muitos acamados também. Hoje é o primeiro domingo de 2025. Nós tivemos o nosso culto da virada, foi uma bênção, um tempo precioso. Hoje é o primeiro domingo. Gente, eu estou com uma expectativa tão grande para o que Deus tem preparado para nós em 2025. Eu creio que será um ano de muito crescimento espiritual para essa igreja. Eu creio que será um ano de muita revelação de Deus, alinhamento com a vontade de Deus também. E como eu mencionei no culto da virada, uma das coisas que eu creio que Deus plantou a Freedom foi para que nós possamos atrair a presença de Deus a este lugar, ou as nossas vidas, a este ambiente, a este estado, que podemos dizer assim, a essa nação. E no meio do culto passado, eu mencionei que Davi foi a pessoa que revolucionou o modelo e estilo de culto. Na verdade, a revolução que Davi fez no seu tempo ainda como rei, ainda nos afeta hoje, ainda molda o nosso estilo de culto hoje. Quando Davi
traz a arca da aliança de Deus, ele vem o quê? Cantando, dançando, tocando instrumentos diante da presença do Senhor. O culto antes era feito apenas de cerimoniais. O povo trazia sacrifícios, animais sacrificiais, entregava o culto ao Senhor com animais sacrificiais pelo seu pecado. Porém, Davi mudou completamente o estilo de culto. Irmãos, eu falei no culto passado que a coisa mais importante que Davi fez não foi se tornar rei. Na verdade, não foi nem matar Golias. Nós deveríamos ensinar as nossas crianças nas salinhas, não apenas sobre Golias, sobre matar o urso, matar o leão, ou sobre como Samuel, quando foi na casa de Jessé, falou que ninguém se assentaria à mesa enquanto Davi não chegasse, porque nós colocamos uma ênfase muito grande na posição, nós colocamos uma ênfase muito grande na força. Na verdade, nós deveríamos estar ensinando elas que Davi foi aquele que revolucionou o culto. Ele entendeu aquilo que Deus desejava e mudou o estilo de culto. Nós deveríamos estar dando aula sobre a tenda de Davi. Davi descobriu o tipo de culto que agradava a Deus. Sabe, poucas mensagens nós ouvimos falar sobre a tenda de Davi. Eu tenho estudado nos últimos meses sobre a tenda de Davi. E como é difícil nós encontrarmos livros que falam a respeito disso. Como é difícil encontrarmos conteúdo acerca disso, de um evento tão importante na história da humanidade. Davi descobriu aquilo que agradava a Deus. Você quer ser cheio da presença de Deus? Descubra aquilo que agrade a Deus. Descubra aquilo que agrada o coração de Deus. Aquilo que atrai a presença de Deus. Sabe, nós fazemos tantas coisas, estamos envolvidos em tantas coisas, e muitas delas não têm nada a ver com atrair a presença de Deus. Será que não está na hora de nós sentarmos, meditarmos, pararmos para pensar, o que agrada o meu Senhor? O que agrada o meu Deus? O que vai trazer a presença dEle para um ambiente como esse? Quando você descobre o que agrada a Deus, você atrai a presença dEle para o ambiente. Diga amém, pelo amor de Deus. Às vezes nós precisamos analisar que tipo de culto nós estamos entregando e oferecendo ao Senhor. Será que o nosso culto está agradando ao Senhor? Estamos oferecendo algo que Ele deseja? Você já parou para pensar nisso? Eu penso nisso como pastor, como igreja, né? Mas eu penso isso do meu culto próprio, individual. Eu penso isso de mim mesmo. Será que quando eu estou cultuando ao Senhor em casa, será que quando eu estou cultuando ao Senhor na igreja, será que quando eu estou cultuando ao Senhor dentro do meu carro, será que quando eu estou cultuando ao Senhor no meu trabalho, será que o meu culto agrada ao Senhor? Será que está atraindo a presença de Deus? Nós precisamos analisar o nosso culto, o que nós temos oferecido ao Senhor, porque nós podemos entregar a Ele algo que agrade a Ele e atrai a presença dEle, ou algo que Ele rejeita. Nem todo culto é aceitável ao Senhor. Você sabia disso? Nem todo culto é aceitável ao Senhor. Meu irmão, vou pedir para o Steve, eu tenho que falar aqui, senão ele não ouve. Vou pedir para o Steve aumentar o volume ali, para me ajudar. Isso. You can go more. There you go. Aleluia. Não fica mais espiritual assim? O ambiente? Não fica melhor? Até parece agora que o pregador está espiritual. Gente, nem todo culto agrada ao Senhor. Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo. Eu não falo, eu não levanto a mão, eu não grito, eu não pulo. Eu não sou como aqueles doidos lá da Freedom. Não, pastor, é o meu estilo, é o meu jeito. Será que é o que Deus pediu para nós fazermos quando estamos cultuando a Ele? Você sabia que o louvor, ele é uma expressão de adoração? Então é necessário que nós expressemos algo quando estamos adorando ao Senhor. Se você está num culto que não tem expressão,
não podemos chamar isso de louvor. O louvor é uma expressão de adoração. Então, às vezes, essa expressão vai vir num choro, às vezes essa expressão vai vir na dança, às vezes essa expressão vai vir no canto, vai vir na música, vai vir no levantar das mãos, vai vir no bater palmas. Mas qual é o culto que eu estou oferecendo ao Senhor? Porque a nossa meta, o nosso propósito é cultuar a Ele de uma forma que agrade a Ele, e não a nós. Sabe, tem que tirar a gente da nossa zona de conforto. Tem que tirar a gente daquele comodismo. Se for para ficar em casa, com os braços cruzados, e hoje eu vou pegar um pouquinho pesado, já peço perdão antecipadamente. Então é melhor ficar em casa. Se for para vir para cá, ficar com os braços cruzados. Se for para vir para cá, ficar apenas assistindo um culto, fica em casa, meu irmão, assiste pela internet. Ei, pastor. Nós devemos cultuar o Senhor da forma que agrada a Ele, não da forma que nós achamos que é correto ou que é melhor para nós. A Bíblia nos dá um modelo de culto. Irmãos, isso é tão sério, que os primeiros filhos de Adão, Abel e Caim, foram cultuar o Senhor. Abel ofereceu um tipo de culto que Deus aceitou. Caim ofereceu um tipo de culto que Deus rejeitou. Existem cultos, existem ofertas, existem sacrifícios que não agradam a Deus. Ei, Jesus! A pior coisa que pode acontecer com nós, com a gente, é nós entregarmos algo que não agrada a Deus. A pior coisa é você cultuar de uma forma que Deus não se manifesta, que Deus não atrai a presença de Deus. Davi descobriu o modelo celestial de adoração. Não me pergunte como, porque Davi não tinha lido ainda o profeta Isaías. Quando Isaías foi levado na presença de Deus, diante do trono, ele viu que os anjos estavam adorando constantemente, dizendo: Santo, Santo, Santo. Davi não leu o Apocalipse quando João foi levado ao céu. Não me pergunte como, mas Davi descobriu que no céu havia adoração constante, música constante, louvor constante. E sabe o que ele fez? Ele mudou o estilo de culto de toda uma nação, que está mudando, que ainda muda o nosso estilo de culto hoje. Ele descobriu aquilo que atraía a Deus. Então Davi traz a arca da aliança. Eu falei que ele foi buscar a arca como um dos primeiros atos do seu reinado. Ele traz a arca da aliança e ele põe numa tenda simples. Ele coloca num lugar simples, mas ele consegue acessar lugares que o tabernáculo e as suas cerimônias nunca conseguiram acessar. A tenda simples que Davi construiu acessou ambientes, lugares, presença de Deus que o tabernáculo de Moisés nunca conseguiu acessar. Irmão, o culto é o lugar de acesso a Deus. Quando nós nos reunimos congregacionalmente, quando reunimos junto para adorar, nós temos que vir com uma expectativa de acessarmos a presença de Deus. O nosso culto acessa a Deus, diga amém. Davi acessou um lugar que o tabernáculo nunca alcançou. Qual era este lugar? O coração de Deus. Por quê? O tabernáculo tinha como modelo aplacar a ira de Deus. Eram feitos sacrifícios de animais, para que Deus não derramasse a sua ira sobre a humanidade, sobre os seus filhos, sobre a nação. Mas o propósito da tenda de Davi não era aplacar a ira de Deus, era alcançar o coração de Deus. Ah, Jesus, eu estou pregando hoje aqui para alguém, será? Preste atenção, tem muitos hoje cultuando para aplacar a ira de Deus, para buscar a bênção de Deus,
para dizer, sabe de uma coisa, eu preciso que Deus esteja bem comigo. Não, irmãos, nós temos que cultuar para acessar o coração dele, para agradar a ele, para atrair a presença dele. O tabernáculo aplacava a ira de Deus, a tenda tocava o coração de Deus. Eu creio que Deus está levantando tendas hoje na nação, no mundo, que não estão buscando apenas aplacar a ira, mas estão buscando acessar o coração de Deus. Aleluia! E o que Davi faz? Qual era a diferença do tabernáculo de Moisés e da tenda de Davi? Davi introduziu música, louvor, danças, alegria no culto. Alegria no culto. O tabernáculo de Moisés tinha se tornado uma obrigação. Ei, Jesus. A tenda era prazer. O tabernáculo de Moisés era aquela assim, sabe aqueles crentes, não é da Freedom não, estou falando com um crente lá do Brasil, só aqueles que estão assistindo pela internet, era aqueles crentes que falam, eu tenho que ir, senão o pastor vai me ligar na segunda-feira, eu tenho que ir, porque senão Deus vai ficar irado comigo, eu tenho que ir lá fazer o meu sacrifício, porque senão eu não vou ser abençoado. Esse era o tabernáculo de Moisés, era obrigação. Eu tenho que ir porque eu sou obreiro da igreja, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou líder, eu preciso estar lá. Agora a tenda era feita por prazer, eu quero ir, eu desejo estar lá, eu anseio estar lá. Por quê? Porque lá a presença de Deus se manifesta, lá eu sinto algo diferente, lá Deus fala com a gente, é algo diferente, não é vir ao culto por obrigação, não é orar por obrigação, não é meditar na palavra por obrigação. O tabernáculo de Moisés era obrigação, era medo de morrer. Deus falou isso comigo hoje, porque eu cresci numa igreja que pregava muito inferno, para colocar medo nos crentes de não faltarem culto. Alguém se identifica com isso? Eu sei. O tabernáculo era medo de morrer, era medo de ir para o inferno. A tenda de Davi era prazer de estar na presença dele. Era amor pela presença. Era zelo pela presença. Era amor em adorar o Senhor. Era alegria. Não era mais morte, não era mais sacrifício, não era mais obrigação. É porque eu desejo estar lá. É o primeiro domingo do ano. Como eu não vou passar na presença de Deus? É o primeiro domingo do ano. Como eu não vou gastar o meu tempo com Ele? É o primeiro domingo do ano. Como eu não vou? É um prazer estar na presença dele. Jesus! Davi descobriu que agradava a Deus e instituiu isso como culto 24 horas por dia, 7 dias por semana, na porta da sua casa. Sabe o que Davi fez? O tabernáculo não estava perto do seu trono, da sua casa real, mas ele constrói a tenda perto da sua casa, porque a presença de Deus nunca pode estar distante de casa. Tem muita gente que acessa a presença de Deus apenas em ambientes congregacionais, mas a presença não pode estar longe de casa. Davi teve lugares mais íntimos com Deus dentro da sua casa do que ele teve no tabernáculo, do que ele teve na tenda. Ele constrói a tenda do lado da sua casa. E eu me admiro que em Atos capítulo 15, eles fazem o primeiro concílio da igreja. E os apóstolos se reúnem sobre qual era a imposição que eles iam colocar sobre os gentios que estavam sendo convertidos. Tiago, irmão de Jesus, se levanta e fala assim: irmãos, vocês bem sabem que a promessa de Deus é que nos últimos dias ele levantaria novamente a tenda de Davi. Irmãos, eu fico admirado que quando os apóstolos, a igreja foi formada, eles entenderam que a promessa de Deus não era restabelecer o tabernáculo de Moisés, mas era restabelecer a tenda de Davi. Deus se agradou tanto do culto que Davi ofereceu, que ele falou assim, porque a tenda de Davi foi por um período muito curto, foi durante o reinado de Davi.
Quando Salomão, seu filho, vem, ele constrói o templo. Então foi do tabernáculo para a tenda e para o templo. Mas quando Jesus formou a igreja, ele deu uma promessa para a igreja. Não era mais o tabernáculo de Moisés, não era também o templo de Salomão. Ele reconstruiria, ele levantaria mais uma vez a tenda de Davi, porque Deus não está interessado em sacrifícios, em cerimônias. Ele está interessado em um povo que adora ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias da sua vida. Aleluia! O tabernáculo de Moisés, as pessoas vinham, traziam sacrifícios, entregavam aos sacerdotes, porém elas não participavam muito do culto. Elas apenas traziam sacrifício. Quem fazia o culto em si eram os sacerdotes. Agora, na tenda de Davi, que seria levantada no Novo Testamento, Jesus falou para aquela mulher samaritana. Ele disse assim: olha, está chegando um tempo, e na verdade já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O templo e o tabernáculo de Moisés, era o sacerdote quem fazia o culto, mas na tenda e naquilo que Deus quer fazer na igreja, todos participarão da adoração. Dê um glória a Deus em nome de Jesus. No tabernáculo de Moisés, o culto era repetitivo, monótono. Era sacrifício após sacrifício, era uma cerimônia após outra cerimônia, mas na tenda havia lugar para a manifestação do Espírito Santo de Deus. Deus se manifestava no meio da igreja. O tipo de adoração do tabernáculo de Moisés foi rejeitada por Deus. Querido, você não foi chamado para entregar o seu culto para outro homem. Você não foi chamado por Deus para ser um espectador. Você não foi chamado por Deus para trazer um sacrifício e assistir o culto numa igreja. Nunca fale isso, pelo amor de Deus. Eu vou assistir o culto. Não. Eu vou entregar o meu culto. Eu vou cultuar. Eu vou entregar o meu louvor, a minha adoração ao Senhor. Você e eu não fomos chamados para assistir culto nenhum. Nós somos chamados para entregar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós somos participantes ativos do culto ao Senhor. O culto que nós entregamos na igreja não é alguém aqui em cima fazendo o culto e você assistindo. Nunca pense dessa forma. Somos nós em conjunto entregando o nosso culto coletivo ao Senhor. Por isso, nunca entre numa igreja, seja na Freedom ou qualquer outra igreja. Cruze os seus braços e assista o pastor entregar o seu culto. Assista o grupo de louvor entregar o seu culto. Nunca faça isso. Você não está mais no modelo mosaico. Você está agora no modelo da igreja, que está fundamentado sobre a tenda de Davi, onde todos adoram, todos entregam, todos louvam, todos dançam, todos vêm alegres. Irmão, não venha ao culto em nome de Jesus Cristo e fique com a sua cara feia, fechada. Não faça isso. Se o pastor um dia estiver aqui de cara feia, fechada, fala: pastor, lembra, nós estamos na tenda de Davi. Lembra, nós estamos no culto modelo do Novo Testamento. Pode fazer, irmão. Não, você vem para o culto às vezes, meu Deus, é uma tristeza. Na presença do Senhor, Davi não apenas dançava, ele pulava, ele gritava, ele tocava, ele fazia coisa que não era nem digno de um rei fazer. Irmãos, nós não podemos vir para o culto e ficar sentado, braço cruzado, esperando alguém entregar para a gente como se nós fôssemos consumidores. Alguém vai me entregar alguma coisa e eu vou sentir a presença de Deus. Não, não, não. Eu vim aqui entregar a Ele algo. Eu vim aqui... irmãos, eu estou pregando para alguém aqui. Ei, eu vim aqui entregar a Ele algo. Se Ele quiser falar comigo, amém. Se Ele quiser se manifestar, amém, mas eu vim aqui atrair a presença dEle. Pastor, pelo menos eu vim, o senhor devia dar glória a Deus que eu vim para o culto. Irmão, o culto não é para mim não. Não entrega o seu culto para mim, eu não sou digno e nem quero. Culto é para Deus, é dEle, é para Ele.
Pastor, mas pelo menos eu não falto nenhum culto. Irmão, você está presente fisicamente, mas a sua mente não está aqui, o seu coração não está aqui. Irmãos, Deus não está buscando pessoas presentes, Ele está buscando pessoas que vieram intencionalmente adorar a Ele em espírito e em verdade. Ele está querendo pessoas que se movimentem, pessoas que falam: Senhor, eu entendo que eu não sou digno, eu não deveria estar aqui, mas eu te dou toda a minha glória, todo o louvor, toda a honra, eu me rendo aos teus pés. Aleluia! Eu temo que muitos de nós estamos como Caim. Sabe qual é a diferença de Abel e Caim? Hebreus nos revela a intenção do coração. Gênesis fala que Abel entregou das primícias das suas ovelhas, dos seus animais. Ele entregou a parte melhor a Deus. Caim trouxe uma oferta dos seus frutos. Agora Hebreus nos revela que a intenção do coração. Caim não estava com a intenção correta de adorar a Deus, ele estava fazendo por obrigação. Abel estava fazendo por prazer e para honrar a Deus. Será que nós temos vindo ao culto por obrigação, ou temos vindo ao culto com prazer para adorar a Deus? Será que eu fico ansioso? Domingo de manhã, chega domingo de manhã. Ei, Jesus, chega domingo de manhã, eu quero estar na igreja, eu quero estar com meus irmãos. Na verdade, eu já falei aqui várias vezes, não precisa ser um domingo. Eu estou dando o exemplo do coletivo. Mas será que você fica assim também? Só eu. Será que você fica ansioso para chegar na igreja? Ansioso para adorar a Deus, para sentir a presença de Deus, para ouvir essas músicas e se derramar na presença do Senhor? Porque a sua oferta pode ou não ser aceita por Deus. E Deus tem total direito de aceitar ou não a nossa adoração. Você sabia disso? Se o culto é dele e ele falou como ele queria ser cultuado, então ele tem direito de aceitar ou não. Irmão, eu pergunto aqui, para qualquer um que é casado, se você fazer as coisas para o seu cônjuge apenas por obrigação, vai agradar o coração dela ou dele? Lógico que não. Agora, quando a gente faz por amor, quando a gente faz para honrar a pessoa, é uma forma diferente, não é? É aceito diferentemente. Então, o que Deus quer não é pessoas presentes, Ele quer uma adoração genuína, verdadeira. Ele não quer que você apenas venha no lugar, Ele quer que você se entregue a Ele neste lugar. Nós precisamos entender que não existe diferença entre o que nós fazemos aqui em cima e o que nós fazemos aí embaixo. Não existe diferença entre louvar aqui em cima e louvar aí embaixo. A diferença é muito pouca que alguém está com o microfone na mão e outros não. É muito pouco que alguém está pregando e outros estão recebendo. Mas não existe diferença para Deus na forma que Ele aceita um culto. O culto aqui em cima para Deus é aceito da mesma forma que Ele aceita o culto aí embaixo. Então nunca venha como um espectador, venha para entregar a Deus. O louvor é o mesmo, a adoração é o mesmo, sendo num púlpito ou numa cadeira, sendo aqui em cima ou aí embaixo, para Deus é tudo a mesma coisa. Irmãos, não aceite sair de um lugar como esse, achando que você não entregou o seu tudo. Nunca aceite ficar calado durante um culto. Não existe um culto na Bíblia. Não existe. Que a pessoa entrou calada e saiu muda. Entrou muda e saiu calada. Não existe, irmãos. Não existe um culto na Bíblia que foi aceito por Deus. Todos os cultos da Bíblia, tudo aquilo, nós vemos um movimento. Nós vemos as pessoas se derramando, nós vemos as pessoas alegres. Isso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus não aceita ninguém cultuar por você. Culto não pode ser substitutivo. Pronto, falei. Única vez que eu vou falar. Ninguém pode substituir o seu culto. Ninguém pode cultuar por você. Ninguém pode cultuar por mim. O meu culto é meu. O seu culto é seu. E nós entregamos ele a Deus. Ninguém pode fazer por outrem. Agora, o culto no tabernáculo de Moisés era sem alegria. Por quê? Porque era morte para cobrir pecado. No tabernáculo de Moisés era morte, era sem alegria. Na tenda era alegria todos os momentos. Irmãos,
O tabernáculo de Moisés era um sacrifício de animais que eram mortos para cobrir pecado. Na tenda eram sacrifícios vivos. É só quem lê Romanos. Na tenda matava animais. Melhor, no tabernáculo matava animais. Na tenda de Davi eram sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. É por isso que Deus falou assim: eu vou levantar novamente, eu vou reconstruir novamente essa tenda, porque eu não quero mais sangue de animais, eu quero pessoas que se rendam a mim como sacrifícios vivos, eu quero pessoas que entendam o meu valor, que entendam o quanto eu sou precioso, eu quero sacrifícios vivos. Você sabia que é crido que na tenda foi onde Davi compôs a maioria, uma boa parte dos seus salmos? Foi na tenda que ele escreveu. Tudo que aconteceu no tabernáculo de Moisés foi substituído por Cristo. Cristo substituiu o sacrifício, mas Cristo nunca substituiu a tenda de Davi. Por que nós estamos nessa de sacrificar o Senhor? Tem que ir lá entregar um sacrifício. Não, irmãos. O sacrifício foi Jesus pregado numa cruz. Ele foi o nosso sacrifício. A nossa adoração agora consiste em louvor, em adoração, em bater palma, em levantar a mão, em dar glória a Deus, em dar aleluia, em pular, em dançar, em correr, em tocar, em fazer música. Essa é a nossa adoração agora. Deus não quer mais sacrifício. O sacrifício foi feito numa cruz há mais de 2000 anos atrás e foi uma vez por todas suficiente para cobrir todo o pecado. Mas Deus ainda requer de nós o sacrifício do lábio, o sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Deus deseja um culto similar àquilo que Davi instituiu na tenda. Então, todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, não deixe a preocupação roubar a tua alegria. Não deixe os problemas roubar o teu prazer de estar na presença de Deus. Não deixe roubar o teu louvor, a tua adoração. Pastor, se eu soubesse como vai ser a minha segunda-feira, irmão, eu não sei, mas tem um que sabe. Oh, Jesus. Irmão, eu não sei como vai ser amanhã, os problemas que você tem, eu não sei as dificuldades que você vai enfrentar, mas o meu Deus não é limitado a tempo e nem espaço. Ele está no seu amanhã, assim como Ele está no seu presente. Se você adorar Ele hoje, Ele cuida do seu amanhã. Levante a sua mão e dê um glória a Deus. Aleluia. Não se preocupe com amanhã. Jesus falou assim: basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. O que você precisa é estar presente onde Ele... irmão, nós precisamos nos tornar sensíveis àquilo. Jesus. Tem vezes que Deus invade o ambiente de uma forma tão sobrenatural. E são poucos que entendem, que percebem. São poucos que são sensíveis quando Deus invade o ambiente. Irmão, não perca a oportunidade de se render a Ele quando Ele invade o ambiente. Levante as suas mãos, abra a sua boca, grite. Você lembra da progressão de louvores que eu falei do Antigo Testamento alguns meses atrás? Abra a sua boca, grite. Sabe como que você enfrenta o problema? Você desabafa na presença de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes trazeis todas as vossas preocupações na presença do Senhor, com orações, com súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Preste bem atenção: se você adorar, se você louvar, se você se render a Ele aqui, Ele está cuidando de amanhã, de depois de amanhã, da sua família, do seu trabalho, da sua casa. Ele está no seu amanhã. Aleluia! Enquanto você o adora, Ele está cuidando de você. Enquanto você o adora, Ele está resolvendo aquele problema que você... Irmãos, nós nos preocupamos por coisas que nós nem podemos resolver. Se o problema é de amanhã, como eu vou resolver hoje? Tem coisa que a gente... Irmãos, em nome de Jesus, culto não é lugar de distração. Culto é lugar de focarmos nele. De focarmos nele. Enquanto você o adora, Ele vai cuidando de tudo. O culto naquela tenda, ele era ao mesmo tempo profundo e alegre. Então, a alegria não tira a profundidade. Nós achamos que para o culto ser profundo, muitas vezes, tem que ser aquele culto assim, sabe? Que eu fico quietinho, meditando. Não. Profundidade e alegria não são exclusivos
Eles não cancelam um ao outro. Ele pode ser profundo e pode ser alegre ao mesmo tempo. O culto naquela tenda, ele era espontâneo e ao mesmo tempo intencional. Davi organizou o louvor, mas ao mesmo tempo ele era espontâneo. Foi ali que foram criados salmos, foi ali que foram criadas melodias, foi ali que instrumentos foram introduzidos. Irmão, você pode ser intencional, nós podemos louvar com o louvor, mas você não precisa ficar fazendo apenas o que o louvor está fazendo. Você pode entregar a sua adoração a Deus. Você tem liberdade na presença do Senhor. Era um culto organizado, mas deixava espaço para o Espírito Santo se mover no meio deles. Nós não precisamos pensar que para o culto ser organizado, o Espírito não pode se mover. Na verdade, para que o Espírito se mova e consiga estragar alguma coisa, tem que ter organização. Nós precisamos deixar espaço para o Espírito Santo estragar a reunião, estragar a nossa liturgia. Como assim, pastor? Eu me lembro de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a Bíblia fala que eles estavam no cenáculo, no upper room, no quarto de cima. E o que a Bíblia fala? Que eles estavam orando assentados. Eles estavam orando assentados, assim como nós estamos aqui. Mas de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Preste atenção, eles estavam o quê? Num culto de oração assentados. Mas quando o Espírito Santo decidiu interromper aquilo que eles estavam fazendo, o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas como de fogo, repartidas sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Irmão, eu acho tão lindo que estavam 120 reunidos ali, e a Bíblia fala que todos, a Bíblia não fala a maioria, a Bíblia não fala 90, a Bíblia não fala 50, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles estavam todos orando, estavam todos em comum acordo, estavam todos no mesmo propósito, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Deus invadiu o ambiente, Ele não quer fazer apenas em cima do púlpito, Ele quer que todos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Irmão, levanta a sua mão e comece a entender que é para você, é para sua família, é para seus filhos, é para sua casa. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E o que eles fizeram quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus? O que aconteceu? Ficaram sentados orando novamente? Não. Deus interrompeu a liturgia deles. Deus falou: vocês já oraram durante 10 dias, vocês já buscaram, agora é minha vez de introduzir algo novo no meio de vocês. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e falaram novas línguas. E o que aconteceu? Eles estavam num quarto superior. A Bíblia fala que eles desceram. Como que a Bíblia fala, pastor? Não está marcado lá, porque eles foram para as ruas pregar o Evangelho de Jesus. Eles foram para a rua falar, e aí o povo começou: como é que esses aqui conseguem falar a minha língua, o meu idioma? Como é que eu estou entendendo eles? Porque quando o Espírito Santo encheu aquela casa, encheu aquelas pessoas, eles não ficaram assentados. É impossível você ficar do mesmo jeito quando o Espírito Santo entra no ambiente. É impossível. Eu entendo que tem horas que o Espírito Santo vem e você tem que se assentar de tanto poder, você tem que chorar, pessoas reagem diferentemente, mas você não consegue ficar igual você estava. Eles estavam assentados, orando, e quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar novas línguas. E o que aconteceu? Eles foram cheios de alegria. Eles estavam tristes durante 10 dias porque Jesus tinha subido, mas eles foram cheios de alegria e de ousadia, ao ponto de algumas pessoas pensarem que eles estavam o quê? Bêbados. Irmão, por que eles pensaram que eles estavam bêbados? Eles estavam tontos? Estavam cambaleando? Não, porque eles perderam toda a vergonha, eles perderam toda a timidez. A bebida, ela retira os limites. Então, eles pensaram que eles estavam bêbados porque eles ousadamente começaram a falar de Jesus. Ousadamente começaram a pregar o Evangelho. E não foi Pedro, Tiago e João, os discípulos, não foi. Os 120 saíram para pregar o Evangelho cheio do poder de Deus. Deus tirou
toda a timidez, toda a covardia deles. Aí pensaram, como que eles estão rindo no meio do dia? Como que eles estão alegres desse jeito? Estão ousados desse jeito? Parece que estão bêbados. Não era bebida não, era a presença do Espírito Santo que capacitou eles para revolucionar o mundo. Aleluia! Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, eu acho lindo isso que Paulo faz. Coloca para mim aí Efésios capítulo 5, por favor. Efésios capítulo 5, a partir do 18, Paulo fala assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala aos crentes dos Efésios, de Éfeso. Ele fala assim: vocês não precisam de vinho, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Vocês não precisam fazer o que o mundo faz, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Essa expressão, deixem-se encher do Espírito Santo, primeiro, nós devemos notar que não é deixar o Espírito Santo encher você. Então não é algo que o Espírito Santo vai acrescentar a gente, não é isso. O termo aqui, empneumati, quer dizer, deixe que o Espírito Santo tome total controle de você até transbordar a sua alma. Não é que ele vai colocar algo mais, ele vai me colocar uma coragem, não, ele vai me colocar aqui um dom, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, seja cheio da plenitude de Deus. E esse verbo aqui, enchei-vos do Espírito Santo, não é algo que acontece uma vez, ele está no presente imperativo contínuo. O que quer dizer isso? Que ele é um ato contínuo, repetitivo. Então ele vai dizer, toda vez que vocês se reunirem, vocês devem se encher do Espírito Santo. Mas pastor, eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim, desde quando eu me converti, irmão. Não. Você tem ele selado para a salvação, ele é o penhor da sua salvação. Mas não é o que Paulo está falando. Paulo está falando, todas as vezes que você se reunir, você deve deixar que o Espírito Santo te encha de uma forma sobrenatural. Ser cheio da plenitude de Deus. Você sabia que todas as vezes que nós nos reunimos, nós devemos vir com uma expectativa de ser cheio? Pastor, já vim cheio de casa, sempre tem lugar para encher mais. Pastor, eu já vim orando, sempre há lugar. Ei, presta atenção. Paulo fala para eles, vocês não precisam de vinho, vocês precisam ser cheios do próprio Espírito. Vocês precisam ser cheios da plenitude de Deus, da terceira pessoa da Trindade, que é Deus próprio em vocês. É um contínuo enchimento do Espírito. É um contínuo enchimento do Espírito. Nunca vem ao culto esperando não receber nada. Sempre vem ao culto esperando que o Espírito Santo vai te encher de uma forma sobrenatural. Sempre vem ao culto esperando que Deus vai renovar você. Tem pessoas que entram aqui, irmãos, que faz tempo que não falam em línguas, faz tempo que não sentem a presença de Deus, já faz um tempo que já não são mais alegres. Saia hoje daqui cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo que hoje você não vai sair daqui igual. Eu profetizo que hoje você vai sair daqui transbordando da presença de Deus. Essa palavra que Paulo usa é um transbordar ao ponto de derramar. Por quê? Porque quando o Fernando é cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa a passar para o Bruno, começa a passar para a Rose, para a pastora Jennifer. Ei, é um transbordar que se espalha para outros. Jesus. Paulo, e olha o que Paulo fala. Eu acho lindo da forma que Paulo escreve. Porque Paulo fala assim, deixem-se encher do Espírito Santo. Então, é algo que eu preciso decidir. Deus não faz forçadamente. Deus não vai forçar ninguém a se abrir. Deus não vai forçar ninguém a deixar que ele entre, que ele possa preencher você. Não. Paulo fala assim, deixem-se ser cheios, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É um ato, é uma decisão que eu preciso tomar.
É a expectativa que eu tenho que entrar nessa igreja, que eu tenho que vir aos cultos, eu vou lá porque eu quero ser cheio do Espírito. Eu vou lá porque eu preciso mais de Deus na minha vida. Eu preciso encher do Espírito Santo mais uma vez. Mas pastor, toda semana isso, irmãos, nós nunca poderemos ter o suficiente do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que a vida eterna é conhecer a Deus, então imagina, nós nos enchemos do Espírito Santo, nunca é suficiente, sempre tem mais. Sempre tem mais. A pessoa, nós precisamos decidir fazer isso, é uma ação que nós tomamos. Eu preciso abrir meu coração. As pessoas que muitas vezes dizem que querem ser batizadas no Espírito Santo e não conseguem, é porque elas estão esperando alguém exterior vir e fazer e impor sobre ela um batismo no Espírito Santo. Não é assim que funciona. Você está esperando que o pastor coloque a mão na sua cabeça e forçadamente você vai falar a língua estranha. Você está esperando que alguém venha e ore por você e profetize em nome de Jesus, você vai falar, não, irmãos, eu tenho que querer. Eu preciso querer. Eu preciso tomar a decisão, o Espírito Santo, eu quero. Verdadeiramente eu quero. Eu decido abrir o meu coração. Eu decido viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero ser cheio do Espírito, eu quero levantar minhas mãos, eu quero gritar, eu quero pular, eu quero correr, eu quero dançar, mas pastor, eu sou muito envergonhado, irmão. Quando o Espírito Santo te pegar, você nem vai lembrar mais de vergonha. Vergonha o diabo tem que ter, porque ele perdeu, ele não tem mais controle da nossa vida, mas na presença de Deus, quando nós somos cheios do Espírito Santo, a timidez é retirada. E essa expressão, ela fala, deixe-se encher pelo Espírito Santo, até você ser transbordado da presença e do poder de Deus. Então venha ao culto com uma expectativa de adoração, uma expectativa de se encontrar com o Espírito Santo de Deus, de ser cheio novamente. Ah, pastor, já faz um tempo que eu não sinto a presença de Deus. E o que nós temos feito para sentir? Pastor, já faz um tempo que eu vou ali, e eu sento e eu falo, Espírito Santo, só vou me levantar se o Senhor vir aqui na minha cadeira, falar comigo, e mandar alguém aqui vir falar alguma coisa comigo. Irmão, pelo amor de Deus, você não precisa de ninguém. É tão bom realmente quando Deus usa alguém para falar com a gente, isso é maravilhoso. Não, você não precisa disso. Abra o seu coração, abra a sua alma para Deus e fala, Deus, eu estou aqui. Eu não posso sair da forma que eu entrei. Senhor, eu quero sentir a Tua presença novamente. Eu me rendo a Ti completamente. Fala comigo. Jesus. Aí Paulo continua o texto e ele fala assim, não se embriaguem com vinho, pois isso é devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E o que isso vai causar no meio do povo de Deus, quando a gente é cheio do Espírito? Olha o que ele fala continuando. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Ele fala 5 expressões aqui, que usam o mesmo tipo de frase que fala quando a gente deve ser continuamente cheio do Espírito Santo. Então nós vamos continuamente falar, continuamente cantar, continuamente louvar. Essa palavra louvar aqui é fazer música, ela é melhor traduzida por melodia. Continuamente dar graças e continuamente nos sujeitarmos. São 5 expressões usadas por Paulo para falar os efeitos de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Ela vai começar a falar, olha o que ele fala aqui, falando entre vocês com salmos. Uma coisa é nós falarmos normalmente, outra coisa é nós falarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é nós cantarmos, outra coisa é nós cantarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é tocar, é fazer música, é melodia. Outra coisa é você tocar cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, Paulo está dizendo, vai mudar o seu culto, vai mudar a sua reunião, vai mudar como você vê a igreja, vai mudar a sua experiência no culto, porque o Espírito Santo agora vai influenciar tudo aquilo que nós fazemos no culto.
E essas primeiras 3 expressões são centradas numa adoração mais profunda. É levar a gente a não fazer apenas da boca para fora, mas agora nós falar salmos, cantar, louvar de uma forma intencional. Intencional. Se Deus aparecesse aqui hoje e perguntasse para você, você acha que você entregou o seu melhor culto para mim hoje? Qual seria a sua e a minha resposta? Qual seria a nossa resposta? Irmãos, às vezes nós esquecemos que Ele está presente neste lugar. A gente não precisa ver Ele, nós sentimos e sabemos que Ele está aqui. A Bíblia fala que quando nós nos congregamos, Ele está no meio. Ele está presente aqui neste lugar. E será que hoje nós podemos sair daqui satisfeitos dizendo, eu entreguei o meu melhor culto ao Senhor. Eu louvei com toda a força do meu pulmão. Eu me abri para o Espírito Santo entrar dentro de mim. Eu deixei com que o Espírito Santo me movesse de uma forma sobrenatural. Hoje eu deixei que o Espírito Santo me enchesse de uma forma que eu iria transbordar. Será que eu posso falar isso verdadeiramente? Será que nós podemos falar isso? Semelhante ao que Davi fez. Quando Davi trazia a arca, ele vinha pulando e dançando na frente da arca. E a Bíblia fala que a sua esposa Mical o viu de uma janela e desprezou Davi, porque Davi estava dançando e se vestindo de uma forma que não era digna de um rei. Aí Davi volta para casa e a Bíblia fala que ele foi abençoar a sua casa. Mas quando ele chegou na sua casa, a sua mulher, de vez de celebrar com ele que a presença de Deus estava vindo, ela critica a forma da adoração dele. Às vezes nós não conseguimos adorar e ainda criticamos aqueles que adoram. Às vezes nós já não conseguimos mais chorar e criticamos aqueles que choram todo o culto. Às vezes nós não conseguimos nem cantar e criticamos aqueles que cantam desafinados, mas eles estão cantando para Deus. É por isso que eles não estão com o microfone na mão. Mas eles adoram verdadeiramente. Irmãos, Mical devia estar ao lado de Davi. Ela devia estar trazendo a arca com seu esposo. Mas sabe onde Davi foi encontrar ela? Num quarto da casa, reclamando de Davi, enquanto a presença de Deus estava entrando dentro da cidade. Ei, Jesus. Nós às vezes reclamamos dos que os outros fazem, porque nós não conseguimos fazer o mesmo. Porque nós não estamos dispostos a pagar o mesmo preço. Não estamos dispostos a ir tão profundo quanto eles. Porque nós não vivemos as coisas que eles vivem. Então é mais fácil criticar do que nos humilharmos e dizer, eu quero viver o que aquela pessoa está vivendo. É mais fácil criticar. Davi volta para sua casa. A sua esposa, de vez, dá um abraço nele e fala, que bom que você conseguiu trazer a presença de Deus de volta para nós. E acabou de verdade. Quando a presença foi, a glória de Deus saiu, tinha sido tirada, agora a glória voltou. Que bom! Mas ela recebe Davi e fala, que lindo, né? Olha aí um rei se humilhando dessa forma na frente do seu povo. Davi falou para ela, eu vou me tornar ainda mais desprezível diante dos meus olhos. Irmão, você sabe como é que Davi entrou na cidade quando ele trouxe a presença de Deus? Qualquer outro rei viria com as suas vestes reais. Qualquer outro rei viria com o seu cetro. Qualquer outro rei viria com a sua coroa. E dizer, eu trouxe de volta a arca de Deus. Sabe o que Davi fez? Se vestiu com roupas de levita, com estola sacerdotal, porque na presença de Deus, o rei não tem melhor lugar do que o levita. Na presença de Deus,
o rei não tem mais autoridade, porque o rei pode ter autoridade no reino, no seu trono, mas o levita e o sacerdote têm acesso à presença de Deus. Então Davi falou assim: nesse lugar eu não posso ser rei, neste lugar eu preciso me tornar levita, eu quero acesso, eu não quero mais ser conhecido. Jesus, eu quero me humilhar, eu vou colocar linho não era para rei, linho era para levita. E ele colocou uma estola sacerdotal. Sabe o que Davi fez? Ele se fez iguais a todos aqueles que carregavam a presença de Deus. Eu não posso ficar fora daquilo que Deus está fazendo na nação. Eu não posso ficar fora daquilo que Deus está fazendo na igreja. Irmão, todo mundo está vestido de linho e você querendo se vestir de roupas reais. Ei! As roupas reais não dão acesso igual a estola sacerdotal. Deus não levantou igreja para ter reis, Deus levantou igreja para ter sacerdotes. Ei, aleluia! Jesus, fica de pé comigo, por favor. Paulo continua falando, vocês vão falar, vocês vão cantar, vocês vão tocar. É agora, o quarto ponto. Cânticos espirituais, cantando louvor com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos reclamar. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela começa a transbordar de gratidão. E olha o que Paulo fala, aqui existem alguns pontos muito importantes. Dando sempre, não é às vezes, não é de vez em quando, mas dando sempre graças a Deus, sempre graças a Deus. Quando nós somos verdadeiramente cheios do Espírito Santo, não existe palavra de reclamação na nossa boca, porque a palavra de gratidão ela é contínua nos nossos lábios. Então, quando você está na presença de Deus, você começa: oh, Jesus, thank you for your presence, thank you for your kindness, thank you for your love. Você começa a dizer: obrigado, Jesus, obrigado porque eu estou aqui no meio do teu povo, graças eu te dou pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, eu te dou, meu Deus, você nem lembra que o trabalho está difícil, você diz: graças eu te dou pelo trabalho, Senhor, graças eu te dou pela casa, graças eu te dou pelo alimento, pela minha igreja. Quantos de nós já agradecemos pela nossa igreja? Graças eu te dou pela minha igreja, Senhor. Deus, obrigado, Jesus, por estar no primeiro domingo do ano aqui na tua presença. E você começa sempre dando graças a Deus. Por quê? Por tudo. Olha o que Paulo fala: sempre dando graças por tudo. Não é por algumas coisas, é por tudo. Deus, obrigado por aquele problema que eu tenho para resolver amanhã, porque aquele problema vai revelar quem Tu és na minha vida. Deus, obrigado, Senhor, por aquela dificuldade que eu vou enfrentar, porque eu sei que o Teu nome vai ser glorificado através dela. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito eu passar, porque eu sei que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo Teu propósito. Deus, obrigado, Senhor, porque eu sei que eles intentaram para o mal, mas Deus vai tornar para o bem. Obrigado, Deus, sempre dando graças por tudo. Quem é cheio do Espírito Santo entende quem é o seu Deus. Quem é cheio do Espírito Santo entende o Deus que serve. E o Deus que você serve, Ele não dorme, Ele não precisa de descanso. No meio do problema Ele está com você, no meio da dificuldade Ele está com você. Aprenda a dar graças a Deus por tudo. Aleluia. Você já agradeceu Ele hoje? Thank you, Jesus. Obrigado porque hoje eu acordei e a minha gripe está melhor, eu estou melhorando da gripe. Obrigado, Senhor, porque a minha família está toda congregada aqui para adorar o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma igreja com ar quentinho. Lá fora está frio, mas aqui o Espírito Santo pode nos acalentar. Obrigado, Jesus, porque nós estamos... Ei, você já agradeceu hoje? Comece o seu dia agradecendo e você vai ver como vai ser diferente. Não permita reclamação. Uma pessoa que reclama toda hora revela que ela nunca é cheia do Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela aprende a ser grata. Obrigado pelo meu esposo, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado, Senhor. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você,
compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.